E, de repente, uma outra pessoa passou por alguma dessas dificuldades que a gente está passando hoje e ela sabe a solução, entende? Então, essa é a diferença, essa é a beleza das comunidades, dos grupos, e para que você também não perca tanto tempo quanto eu perdi. Eu perdi muito tempo nessa ideia de seguir conselhos de pessoas que eu admirava muito essas pessoas. E são pessoas com muita boa vontade, tá? Porém, só que não eram conselhos que serviam para mim. Alguma de vocês já passou por isso? Escreve aqui para mim nos comentários. No seu trabalho, tá, gente? Sempre falando do seu trabalho. Vamos para o motivo número 2. Falta de definição de nicho. A gente tem orgulho de fazer de tudo, né? A gente tem orgulho de fazer de tudo. O cliente chega, ele quer uma blusa, a gente faz, ele quer uma bolsa, a gente faz. Ele quer um tapete, a gente faz. Ele quer um vestido de noiva, a gente faz. Ele quer um enfeite para o cabelo, a gente faz. Ele quer uma cortina, a gente faz. Porque a gente é muito eclética. E, de fato, a gente é muito eclética. E a gente é muito talentosa. O que a gente se atrever a fazer, a gente vai dar conta. Eu não tenho dúvida. Porém, quando a gente não tem essa definição de nicho, o que que acontece? A gente se perde no meio do caminho. Então, toda a lucratividade que a gente teria, todo o tempo a mais, toda a produtividade, a gente perde nessa brincadeira de ser eclética. Não brinque de ser eclética. Faça a definição do seu nicho. Vocês vão me ver falando muito aqui sobre mim, sobre a minha experiência, porque ela pode servir para você como exemplo, como espelho, como exemplo a não ser seguido, tá? Por isso que vocês vão me ouvir falar bastante sobre mim, sobre minha experiência, e vocês podem fazer perguntas, tá? Sempre que achar necessário. Quando alguma coisa ficar mal explicada, alguma colocação fica mal colocada, vocês podem pedir para eu explicar, eu explico de uma outra forma, a mesma coisa de uma outra forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação que vocês passaram e gostariam de dividir aqui com a gente, também pode colocar, tá? O problema é produzir tudo que o cliente pede, sem um foco, sem um foco específico para um tipo de produto. Gosto muito quando vocês estão aqui, principalmente quando vocês participam, colocam perguntas, exemplos, histórias de vocês, podem ficar à vontade, tá? Dentro do nicho da costura criativa, existem vários subnichos. Quanto mais você focar, melhor é para você e para o seu negócio. Então, dentro da costura criativa, eu tinha muitos produtos. Eu já cheguei a ter quase 300 produtos diferentes criados. E eu não estou falando de graduação, né? Então, vamos colocar o PM, o G e o GG. Uma necessaire, PM, G e GG. Então, aí já são 4 produtos diferentes. Não. É o mesmo modelo? Então, eu conto como um. Eu já tive quase 300 produtos criados, produtos diferentes. E assim, exatamente por conta desse padrão que eu seguia. O cliente tinha uma ideia, ele tinha uma necessidade, eu ia lá e criava o produto para ele, especificamente para ele, porque eu fazia todo o processo, né? Eu via a necessidade do cliente, eu fazia o desenho do produto para esse cliente. Eu fazia o molde, eu cortava a peça, costurava e fazia a peça piloto e apresentava para o cliente. E essa peça piloto ficava comigo. E depois eu ia fazer uma outra peça, que era a peça que eu ia dar para o cliente. Então, assim, apesar de super gratificante, eu me realizava nesse processo de criação. É onde eu mais sou feliz, é criando, inventando, sabe? Colocando a criatividade para fora. Vocês também são assim? Gostam de criar coisas, de inventar coisas? Só que, lembra que eu falei para vocês que eu passei 10 anos penando para encontrar o meu caminho? E foi difícil? Eu vou ser mais exata. Foram 11 anos. Foi de 2005 até 2016, mais ou menos, tá? Que eu passei pela dificuldade tentando construir aquele caminho que eu falei para você, de um ateliê com reconhecimento social, autonomia financeira e bem-estar pessoal. Esses são os 3 pilares, desculpa, do nosso movimento Postura Criativa. Esses são os nossos pilares. Os princípios são criar e agir. Criativa, tá? E eu tenho muito orgulho desse nosso movimento. E voltando aqui para o nosso tema, tá, eu fazia de tudo. Quando eu comecei a ter essa consciência
de tudo que eu perdia e de tudo que eu deixava de ganhar por conta desse comportamento de criação que me fazia tão bem, porém, fazia muito bem para minha alma, mas fazia muito mal para o meu bolso. Eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha crucial de nichar ainda mais. Eu nichei. Então, o meu produto é extremamente nichado. E foi a melhor coisa que eu fiz. No evento Costureira 10K, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre, né, como você é capaz de alcançar vendas de até 10 mil reais por mês sendo em carreira solo. Foi isso que eu consegui. Foi isso que eu alcancei. E se você ainda não fez a sua inscrição, evento Costureira 10K, ainda dá tempo. Você clica no link da descrição e faça a sua inscrição. Você vai ser direcionada depois da sua inscrição, você vai ser direcionada para um grupo do WhatsApp. Nesse grupo que acontece toda a comunicação do nosso evento. Então, lá você vai receber material de apoio, são checklists, mapas mentais, guias. Lá vai acontecer a nossa comunicação para os dias do evento. É lá que eu vou compartilhar com vocês os links do nosso evento, das nossas aulas, enfim. Entrem no grupo e permaneçam. Então, qual é a solução? A solução é a escolha de um nicho e desenvolver produtos dentro desse segmento.